Legal, cara. E o ceticismo da fé fala sobre o quê? Esse é um livro que eu escrevi. Porque, a princípio, ceticismo e fé são coisas paradoxais, né? Exatamente. Esse título, até, na verdade, ele surgiu... que eu tive algumas entrevistas no programa do Jô. Eu vi. E a terceira entrevista que eu tive duas. lá, foram 3 entrevistas. Na terceira, eu lembro que eu falei com ele que a fé era racional. Aí ele falou, essa foi a maior antifrase que eu já ouvi aqui no programa. Total, né? E eu falei com ele, olha, é porque se a fé não for racional, não é fé, é fideísmo, ou crendice. Ou seja, o Machado de Assis falava de um personagem de Rubião, Quincas Borba tinha o Rubião, que era um personagem que ele dizia o seguinte, Rubião era mais crédulo do que crente. Então, às vezes, é uma diferença do que crente. Qual é a diferença? O crente, apesar do jargão popular pensar diferente, o crente é aquele que acredita porque ele tem evidências para crer daquele jeito. O crédulo é um ingênuo, é aquele que tem a fé por amor da fé. Ele acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa... Você está entendendo? Tá. Então, eu aproveitei esse lance, e é um livro que eu já estava escrevendo. Esse livro é mais na área filosófica. Eu trato de questões, por exemplo, ali, se Deus existe... e é todo amor e todo poderoso, por que criança morre de leucemia? Tem guerra. Exatamente. A pandemia. Então, falo de muita coisa. Será que dá para acreditar em Deus e na Bíblia? É uma linguagem, assim, que eu falo bem da filosofia, que é uma das minhas áreas também. Falo um pouco da pós-modernidade. Numa linguagem mais descontraída. Tem um capítulo que eu falo decifrando Homer Simpson. Que eu faço uma análise sociológica do cidadão de hoje. E o título, O Ceticismo da Fé, criou esse paradoxo justamente para mostrar que às vezes é preciso duvidar para crer. Porque se você for olhar bem, vamos pegar o ateu clássico, ou o cientista clássico. Eu estava vendo esses dias aí o depoimento daquele Carlo, fugiu o sobrenome dele agora, que está sendo considerado o novo físico aí para substituir Stephen Hawking, né? Ravaleri, daqui a pouco eu lembro o sobrenome dele. Ele mesmo fala, eu sou ateu, sou descrente e tudo mais, mas eu acredito num monte de coisa que eu não vejo. Olha. E os físicos são assim. Por exemplo, quem já viu a matéria negra? A matéria escura? A matéria escura, energia escura, Não tem nem como provar isso. Multiversos, que muitos físicos falam de multiverso. Universos paralelos. Tudo é cálculo, tudo é teoria. Tudo é cálculo. Não tem nada. É verdade. E eles continuam falando firmemente sobre isso. E é interessante que eles até acreditam no que eles não veem. Porque ele foi ao universo, não vê Deus lá, então ele crê que Deus não existe. E é um paradoxo, mas é uma realidade. Até que alguém prove alguma coisa para ele. Para ele, então ele crê no que ele não viu. Como não tem Deus lá, eu tenho certeza que ele não existe. Você tá entendendo? Mas eu acho que na cabeça dele, por exemplo, o cálculo matemático meio que prova que existe essas coisas. Não seria isso? Não há. Na verdade, você tem alguns indícios, mas são os mesmos indícios que um cosmógrafo teísta, que acredita em Deus, vai usar para falar assim, olha, o universo demonstra planejamento. Logo, deduz-se que é um criador. Seria mais ou menos assim, explicando em linguagem simples, aí eu até falo por que eu coloquei esse título. Vamos supor que eu chego aqui no seu estúdio, que aliás, muito legal. Eu já tirei foto aqui, cara, psicodélico demais. Tem muito muita bacana, coisa, cada muita cantinho. Não, esse chimpanzé aí, se sumir... É você que levou. Tá, eu tô sabendo. Ele tá descolando aqui, ó. Suponhamos que tivesse aqui, entre o seu acervo aqui, no chão aqui, uma latinha com comida de cachorro. Eu não vi o cachorro, mas eu posso deduzir, senhora, o Vilela tem algum pet de casa aqui, algum cachorro. Eu falo, mas você viu o cachorro? Não, mas eu tenho indícios que tem um cachorro aqui. Entendi. O ateu, se fizer uma comparação, ele raciocinaria assim, não, eu não vi cachorro nenhum. Tá, mas e a ração? Deve ter outra explicação racional para a presença dessa ração aqui, mas não é que existe um cachorro na casa. A não ser que eu veja um cachorro. A não ser que eu veja um cachorro, eu posso ver a ração, ela não é indício que há um cachorro. Então por que a ração dá? Aí ele começa a trabalhar com outras hipóteses. O Vilela, como ele tem aqui um macaco à mesa, tem um símbolo da Coca-Cola, tem uma geladeira ali da General Electric, ele colocou um objeto também, ponto. Mas ele não trabalha com a hipótese de existir um cachorro. Entendi. Então ele não vê no universo a digital de Deus, mesmo sendo planejado, falando, Deus não existe. Tá, e como é que tudo é planejado? Não sei, um dia saberemos. Eu trabalhei com o título Ceticismo da Fé, justamente, Vilela, porque eu sou cético para acreditar que certas coisas são pura coincidência. Tá certo? O universo é tão bem montado, os próprios físicos dizem isso, do nada, nada se faz.
Então, se tudo começou um dia, o Big Bang, né, Lemaitre... E o que tinha antes O que do Big tinha Bang? antes? Agora, esse novo cosmólogo já está trabalhando assim, não, talvez antes do Big Bang houvesse um outro universo que nós somos gerados por ele. Mas esse talvez é uma coisa especulativa, que eu nem posso chamar de filosófica. É especulativa total, porque não existe indício nenhum disso. Quando o Georges Lemaitre, que era padre, por incrível que pareça, desenvolveu a teoria do Big Bang, na época de Einstein, eram amigos de Einstein e tudo mais, o que eles disseram? Esse é o que é clássico sobre o Big Bang e que está mais próximo de ser comprovado. Em primeiro lugar, o universo teve um começo. Esse universo que nós acreditamos teve um começo. E antes do universo, não havia nada. Nem o tempo, nem o espaço, nem a gravidade, nem a energia, não havia nada. Era o zero absoluto. Isso. A incógnita é a seguinte: do nada, nada se produz. Ex nihilo, nihil fit, diziam os latinos. Se não havia nada, por que hoje há algo? É uma pergunta que já vem desde Parmênides. Por que existe algo ao invés de nada? Eu sou cético demais para acreditar que do nada pode sair tudo. É mais sensato para mim acreditar que existia uma causa primeira, para citar o Aristóteles aqui, essa causa primeira que deu origem a tudo que existe e ela mesma não pode ser dimensionada ou delimitada pelo tempo, pela gravidade, porque essas coisas partem depois dela. E a teologia vai chamar essa causa primeira de Deus. Tá certo? E alguns falam, não, eu acredito em qualquer coisa, menos Deus. Eu prefiro acreditar na possibilidade de ter tido um universo anterior ao nosso. Tem aquela teoria do efeito sanfona, né? Ele vai se expandindo, depois contrai, explode, etc. Só que quais são as evidências científicas para isso? Zero absoluto. Né? Então, apenas sabendo, a gente só sabe que o universo está se expandindo, isso sabe. Exatamente. Então, na verdade, eu sou tão cético quanto os ateus. Quanto os cientistas. Sim, só que o meu ceticismo me conduz a dizer que havia uma causa primeira e o ceticismo deles conduz a dizer que havia talvez um multiverso ou um outro universo. Vê se eu tô falando besteira. Existem lacunas e os ateus preenchem essas lacunas com alguma coisa e você e eu, que cremos em Deus, a gente preenche com outras coisas, é isso? Sim e não, são lacunas. É só que essa frase, o Deus das lacunas, ela acabou... Existe isso? Existe essa expressão, o Deus das lacunas. Não sabia. Só que ela é dita de uma forma pejorativa, sabe? Ela é dita de uma forma pejorativa, como se fosse assim, o crente, o crentez, até para falar numa linguagem bem vulgar. Não tem explicação, assim, não tem explicação, é Deus. Ponto, não tem explicação, é Deus. E isso acaba caindo realmente numa forma caricata. Fácil, né? É exatamente, porque existe também o acaso. Eu tô conversando com você aqui, eu posso derrubar esse copo e cair no chão e quebrar. Não é um milagre. É um milagre, ou o diabo que derrubou, ou Deus que derrubou. Então, realmente é uma forma caricata de falar da fé. Eu não acredito que seria simplesmente o Deus das lacunas. É a lógica que me permite preencher essa lacuna com uma hipótese, que a minha hipótese é a hipótese teocêntrica, a hipótese de Deus. Tá.